Esta é uma mensagem de Mônica Murani e Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Atributos da Mudança, parte 3. Ela foi dada nas Quartas da Cura em 18 de agosto de 2021. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. E minha inspiração para esta breve meditação, na verdade, vem de Gaia. Gaia é a nossa professora última. E uma das coisas que Gaia produz e que muitos de nós amamos são pérolas. Uma pérola é, na verdade, criada quando um objeto estranho chega dentro de uma ostra. E aquela irritação recebe uma camada de fluido ao redor a partir da ostra. E há camadas e camadas de fluido que é produzido para lidar com aquela irritação. Quanto mais camadas são colocadas ao redor, maior a pérola se torna. Também mais luminosa, mais brilhante a pérola é. Então, ao invés de uma irritação, o que é criado é a mais bela, preciosa, lustrosa e brilhante pérola. E com este ensinamento de Gaia, nós podemos olhar para isto como o Espírito olha para você. Se você está se sintonizando com este programa, significa que você é uma velha alma. E significa que você teve muitas vidas após vidas neste planeta. E o seu akáshico construiu camadas e camadas de sabedoria, de experiência, de conhecimento. E o que isto produz é um ser humano divino que tem uma pérola lustrosa dentro de si, que está brilhando e é visto por todos que estão ao redor. É vista por suas ações compassivas. É visto por sua sabedoria e conhecimento conforme você responde às situações com amor, gentileza e compaixão. E é visto por sua vontade de estar aqui e conectar-se com a família para ouvir a mensagem amorosa de Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. De fato, você é uma pérola brilhante, uma metáfora de valor, uma metáfora de irradiar a luz. Todas estas coisas nós celebramos. Se você não ouviu isto antes, eu venho nestes tempos com uma mensagem que celebra o fato de que você está aqui em uma nova energia. Todo este mês, nós demos a vocês mensagens sobre mudanças. Nós começamos dizendo a vocês que as mudanças sobre as quais falamos já foram previstas. Nós demos a vocês algumas informações sobre o que elas foram e algumas das fontes que vocês conhecem, outras não. Nós demos a vocês apenas para enfatizar que este é um consenso mundial de líderes espirituais, xamãs, todas as coisas que vocês poderiam esperar e que celebrariam aquilo que está acontecendo no planeta espiritualmente. Mesmo os indígenas falam sobre os ciclos. E os ciclos agora estão se embrulhando, se conectando, ou para começar novamente ou para mudar de forma dramática. E aqui estão vocês. Alguns perguntaram, o Covid tem alguma coisa a ver com isso? É claro, meus queridos, não há casos. E nós falamos sobre isso também. É uma redefinição, talvez,
até mesmo o que alguns chamaram de um reinício. Nós até mesmo falamos sobre muitos daqueles que deixaram o planeta durante este tempo, porque eles retornarão rapidamente. Meus queridos, tudo o que aconteceu e que vocês consideram incomum é parte desta mudança. Parte da mudança é massiva e parte é sutil, e algumas vocês não acreditarão. Uma hoje eu dou a vocês. É difícil de acreditar. Na segunda semana, eu dei a vocês uma outra mudança. Eu falei sobre coisas que vocês poderiam pensar que estão sempre presentes e são apenas a forma como as coisas são. Nós falamos sobre como a história se repete. Isso acontece. Nós falamos sobre um sistema daquilo e dissemos que o sistema mudou. Nós dissemos para não esperarem no futuro aquilo que aconteceu no passado, mesmo que haja ciências sobre isso, e aqueles que dizem que sempre retorna para um certo nível, incluindo a guerra. A guerra gera guerra, que gera guerra, e isso está mudando, e já mudou. Aqui está uma outra. O tema hoje é controverso. É controverso porque certas coisas nas quais vocês acreditam são absolutas. E apenas porque sempre foi assim. Eu usei um exemplo de coisas absolutas no ensinamento, na canalização, muitas vezes no passado. Um dos meus favoritos é a gravidade. A gravidade é absoluta. A gravidade é uma energia. É física. Nós até mesmo dissemos que a gravidade, é claro, é variável e depende da massa. Mas para você, não é algo variável. É sempre a mesma. Você cresce com ela, você aprende a trabalhar com ela, portanto, você nunca pensa sobre ela. Se eu dissesse, de repente, que a gravidade mudaria, seria algo para se rir. E haveria aqueles que diriam, claro, sim, lá está Cryon novamente falando sobre algo que nem mesmo é possível. Mas, meus queridos, esta será algo muito similar a esta mensagem. Se você é um psicólogo, um psiquiatra, se você está investido em ajudar as pessoas, com aquilo que vocês chamariam de seu estado mental, ou a forma de resolver problemas ao redor deles, as coisas que vocês gostariam para o qual vocês gostariam de consultar um psicólogo, você não estaria só. Há tantas coisas que as pessoas estão tentando entender, suas próprias questões e problemas, e tantos curadores que estão nesses shows definem essas coisas e mostram formas de sair da ansiedade, do medo e o que fazer com os relacionamentos e tudo isso. Mas se você estudou a psicologia, se você é um psiquiatra, você sabe que precisa haver uma linha base a partir da qual você continua para poder ajudar as pessoas. E aquela linha base é como as pessoas interagem com as pessoas de uma forma normal. E aquela linha base então te ajuda a compreender os comportamentos anormais, o que causa, o que fazer com eles e como retornar àquela linha base. E se eu dissesse que essa linha base está mudando? Bem, isto poderia muito bem anular alguns dos treinamentos, pelo menos os mudaria. Há psicólogos e psicólogos que já estão dizendo que a linha base está começando a mudar. O que eu quero dizer com essa linha base? Vamos apenas olhar para exemplos. 2 homens juntos. Então, um deles começa a ficar com raiva, ou então está insatisfeito, está desapontado. Então há algo onde a energia começa a se aquecer com aquele que está com raiva, e ele começa então a levantar sua voz para o outro, talvez até mesmo comece a xingá-lo. Então o que o outro faz? 99% das vezes, levanta sua voz e continua, e xinga de volta, por exemplo. E então eles se separam. É necessário muita coisa para reunirem-se de novo depois daquilo, especialmente se forem amigos. É a última vez se eles forem família porque eles fizeram aquilo mesmo assim. Como se chama isto? Esta linha base é chamada natureza humana.
Há muitas facetas da natureza humana, mas isso descreve como o humano age. Em qualquer situação que é considerada como sendo um ato da média, ou um comportamento normal ou esperado. Esta é a linha base. Este é o estudo, e livro após livro após livro foram escritos sobre esta linha base. O que é a natureza humana? Como então se trabalha com a natureza humana? A natureza humana é ganância. A natureza humana tem expectativa de alguns tipos de coisas. Há muitos que poderiam dizer sim, absolutamente sim. O poder corrompe. Natureza humana, você diria. E isso é um absoluto. Há tantas frases que são baseadas naquilo que vocês chamariam de natureza humana. Alguns até mesmo disseram, bem, haverá uma outra guerra. Você diria, por quê? Por que deveria haver uma outra guerra? O que faz isso acontecer? Nós já discutimos os ciclos disso na história, mas isso é algo diferente. Alguém dirá, isso sempre vai para lá, e você dirá, por quê? Porque é da natureza humana. Isso simplesmente é aquilo que os humanos fazem. E isso então se torna a fonte e a linha base para aqueles que querem ajudar os humanos através disto. E se eu dissesse que a natureza humana está mudando? Será possível que aquela linha base poderia mudar? E haverá aqueles que dirão, Cryon está errado. Um humano é um humano e é um humano. E o humano tem sido humano por 100 anos ou milhares de anos e tem agido de certa forma e vez após vez é isso que acontece, livro após livro após livro, já foi escrito. É assim que as coisas são. E é chamado ser um ser humano. E eles então diriam, isso não pode mudar. Você não pode dizer que a natureza humana está mudando. Ah, sim, eu direi. 2 homens. Um começa a aquecer a discussão, outro começa a ficar desapontado, levanta a voz para o outro, e o outro não reage. Na verdade, o outro não tem seus botões pressionados, que dizem, é melhor eu ficar com raiva, é melhor eu também aquecer, minha face é melhor você ficar vermelho, meu coração você precisa bater mais rápido. O outro simplesmente vê e percebe. E toda a persona do outro homem é esta. Desculpe-me, meu amigo, por você estar tendo um dia ruim. Em outras palavras, não há reação. Diga-me, isto é a natureza humana? E você dirá, não, isto é mestria. É isso que nós esperamos dos mestres, que não ficam com raiva e não fazem isto, ou foi-nos dito. E se fosse o início de uma nova natureza humana? Você poderia chamar a isso de uma evolução na interação humana. Uma evolução na interação humana. Espere isso e você começará a vê-lo. Você está pronto? Nos jovens. Eles estão começando a ouvir ao invés de ficarem bravos. Agora eu digo jovens, eu não quero dizer aqueles que têm 4 anos de idade, nem mesmo os que têm 10 anos. Eu quero dizer os 20 e poucos, e talvez até mesmo 30 e poucos, que estão começando a resolver esse tipo de problemas de uma forma muito diferente do que vocês faziam ou do que seus pais fizeram. Se vocês não tiverem percebido, isso já está aí. Há tantas coisas que eu poderia contar a vocês sobre como isso poderá afetar tudo o que está ao seu redor. Corporações competem umas com as outras. E elas fazem isso às vezes de formas negativas. Nós dissemos que chegará um tempo quando haverá uma consciência de competição que é benevolente. E haverá aqueles que competirão pelas vendas de uma forma onde, na verdade, eles se reúnem e deixam todos ver o que eles têm. E o livre-arbítrio estará lá, ao invés de desprezar o outro produto, dizendo, ah, meu competidor, ele não é muito bom. Nós fomos melhores, e aqui está o motivo. Você pode dizer, isso é natureza humana? E se não fosse? E se fosse, meu concorrente está aqui, ele produz o mesmo produto que eu, venha cá, concorrente, vamos falar para a Câmara. E ambos falam e dizem, aqui está o que eu tenho, e o outro diz, aqui está o que eu tenho. E eles dão as mãos e dizem, obrigado pessoal por ouvirem, e agora escolham. E você dirá, Cryon, você está louco? Eles não fazem isso. Não, mas farão.
Antes da eleição recente, eu trouxe uma situação que parecia inconcebível para todos e alguns riram. Eu falei sobre, no futuro, um debate com candidatos à presidência, onde para que eles pudessem debater, a primeira coisa que precisariam fazer é ficar de pé, parabenizar o outro e dizer o quão bom ele foi naquilo que ele fez. E esse seria um pré-requisito. Em outras palavras, eles precisariam encontrar coisas boas a respeito de seu oponente. E sempre houve qualquer um concorrendo aos altos cargos. Há coisas boas que eles fizeram, ou suas ideias, ou o que eles queriam fazer para ajudar o país. Estão lá. Nunca se ouve sobre isso, você apenas se ouve sobre seu passado, ou o que eles fizeram de errado. Ou o que eles fizeram quando tinham 18 anos. Vocês sabem do que estou falando. E se chegasse um tempo quando o público estaria procurando por quem é o mais genuíno ao parabenizar o outro, procurando uma personalidade que poderia trabalhar com as pessoas, trabalhar com as pessoas que estão no governo, para ser capaz de resolver problemas, mesmo em ambos os lados do corredor. E seria uma maturidade que vocês nunca viram antes. E poderia estar até mesmo em seu governo, e você poderia dizer, isso é impossível. Você poderia até mesmo ver isso começando em outros governos, antes do seu próprio. Meus queridos, estas são as coisas que vocês devem procurar. E a resposta do porquê e como é uma mudança na natureza humana. Está evoluindo. Chegará um dia quando vocês verão isto. E será tão diferente daquilo que vocês esperavam. Vocês dirão, Cryon disse que isso viria. E aqui está. E naquele ponto do tempo você poderá simplesmente respirar, se jogar no seu coração e dizer, obrigado, Espírito, por uma humanidade em evolução, lentamente. Não rápido bastante, talvez, mas melhor do que era, e uma que talvez nunca entrará em guerra novamente. É por isso que eu estou aqui. Para jogar luz sobre algumas coisas que vocês não esperavam e dizer que as mudanças estão aí. Eu sou Cryon. E eu amo a humanidade. E assim é.